Muito boa noite para você que está chegando agora. Eu sou Gustavo Nogueira e esse é o Fala Esportiva desta segunda-feira, 22 de julho de 2024. A você no FM 103,3 da nossa Top Minas, para você que está na TV Top Minas Web, a TV que mais cresce. Também pelo site www.topminas103.com.br e pelas nossas plataformas digitais. A partir de agora, o Campeonato Brasileiro levado a sério. Vamos trazer os jogos, os resultados e a classificação atualizada para você da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Antes eu quero agradecer, mandar um abraço para toda essa galera de Resende, Itatiaia, Porto Real, Coatis, Barra Mansa, Volta Redonda, a toda essa galera de Juiz de Fora, das cidades próximas a Juiz de Fora. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência aqui no nosso Fala Esportiva de hoje. Gente, vamos trazer aqui os resultados e as partidas da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 e o seu clube em destaque aqui no nosso Fala Esportiva de hoje. A rodada começou no sábado com Flamengo 2, Criciúma 1, Botafogo 1, Internacional 0. Tivemos também Palmeiras 2, Cruzeiro 0. No domingo, Grêmio 2, Vitória 0. Atlético Mineiro 2, Vasco 0. Bahia 0, Corinthians 1. Na sequência aqui, Bragantino 1, Atlético Paranaense 0. Juventude 0, São Paulo 0. Fortaleza 3, Atlético Goianiense 1. Cuiabá 0, Fluminense 1. Fluminense voltando a vencer uma partida nesse Campeonato Brasileiro depois de muito tempo sem vencer, né? A equipe do Fluminense conseguiu voltar a vencer na competição. Tivemos também na parte de cima da tabela o Palmeiras vencendo, né? Venceu o Cruzeiro por 2-0. O Botafogo continua líder, venceu o Internacional por 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Vasco por 2-0, se reabilitando, né, e quebrando uma sequência de 4 vitórias seguidas da equipe do Vasco. Corinthians venceu fora de casa o Bahia por 1-0, resultado importante para o Corinthians, né, que após a chegada do Ramon Dias venceu 2 partidas consecutivas, algo que não acontecia há bastante tempo, né? Tivemos também Flamengo 2, Criciúma 1. Esse jogo bastante polêmico, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre a polêmica que aconteceu no jogo Flamengo 2, Criciúma 1. Passando aqui os jogos a classificação da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação de momento, atualizada para você que nos acompanha agora no Fala Esportiva dessa noite. Campeonato Brasileiro Série A 2024 e a sua classificação atualizada. Nesse momento nós temos Botafogo líder, 39 pontos. Alô, Malu Goldinho, grande botafoguense. Botafogo líder do campeonato, 39 pontos. Em segundo lugar aparece o Palmeiras, 36 pontos. Em terceiro, o Flamengo, 34. Na quarta posição, Fortaleza, 32 pontos. Grande campanha do Fortaleza, uma campanha de recuperação, né? Agora no G4 com 32 pontos ganhos. Na quinta posição aparece o São Paulo, 31 pontos. Em sexto, Bahia com 30 pontos. Na sétima posição, o Cruzeiro com 29 pontos.
Em oitavo, o Atlético Paranaense com 25 pontos. Na nona posição, Bragantino com 25 pontos. Em décimo lugar aparece o Atlético Mineiro da Lurdinha com 25 pontos. É o Atlético da Lurdinha se recuperando aí no campeonato, fazendo uma campanha mais consistente. Em 11º aparece o Vasco com 23 pontos. O Vasco que abriu a rodada na nona posição, né? Agora está em 11º, perdeu o jogo para o Atlético Mineiro e acabou perdendo 2 posições na tabela de classificação. Na sequência temos o Juventude em 12º com 21 pontos. Na 13ª posição aparece o Internacional, 19 pontos. Na 14ª posição, o Corinthians, 18 pontos. Corinthians que estava na zona do rebaixamento e com 2 vitórias seguidas já saiu da zona de rebaixamento. Seguindo aqui em 15º, Criciúma, 17 pontos. Na 16ª posição aparece o Cuiabá, também 17 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, Vitória, 17º, 15 pontos. Na 18ª posição, o Grêmio, 14 pontos. Em 19º, Fluminense, 11 pontos. E na 20ª e última posição, Atlético Goianiense com 11 pontos ganhos. Falando aqui da classificação do Campeonato Brasileiro dentro do G4, nós tivemos apenas uma mudança, né? O Bahia, que aparecia na 4ª posição, perdeu para o Corinthians por 1-0 e acabou caindo para a 6ª posição. E o Fortaleza, que venceu o Atlético Goianiense por 3-1, assumiu a 4ª posição. Ou seja, o Fortaleza, a partir de agora, faz parte do G4 desse Campeonato Brasileiro. O Botafogo continua líder, 39 pontos, né? O Botafogo tem 3 pontos a mais em relação ao Palmeiras, vice-líder com 36 pontos. O Flamengo em terceiro lugar com 34 pontos. Quer dizer, o campeonato está bastante equilibrado dentro do G4, né? A diferença do Palmeiras para o Botafogo, né? Líder e vice-líder, Botafogo líder e o Palmeiras vice-líder, a diferença é de apenas 3 pontos. A diferença do Fortaleza para o Botafogo são 7 pontos. Quer dizer, o campeonato dentro do G4 está bastante embolado, está bastante equilibrado. O Botafogo, nesse momento, é um time que apresenta mais regularidade, né? Não é à toa que é o líder da competição. Uma campanha de 12 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. O Botafogo fez 29 gols e tomou 14 gols, né? Tem um saldo positivo de 15 gols. Nesse momento, o Botafogo é líder com 39 pontos. Palmeiras em segundo com 36, 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 27 gols a favor, 13 gols contra, saldo positivo de 14. Flamengo tem 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Flamengo tem 30 gols, melhor ataque da competição, sofreu 18, saldo positivo de 12. Nesse momento é o terceiro com 34 pontos. O Fortaleza, numa campanha de recuperação, né? Até algumas rodadas atrás, a equipe estava na parte intermediária da tabela, venceu 3 partidas seguidas e agora já faz parte do grupo do G4, né? Nesse momento tem 9 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Fortaleza fez 22 gols e sofreu 17, saldo positivo de 5 gols. Se o Campeonato Brasileiro terminasse nesse momento,
essas 4 equipes, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, garantiriam vaga direta para a próxima Libertadores da América, né? Na pré-Libertadores nós temos São Paulo em quinto com 31 pontos e Bahia em sexto com 30 pontos. São equipes que também estão na casa dos 30, né? Acima dos 30 pontos dentro desse campeonato. O Bahia, em relação ao Botafogo, são 9 pontos de diferença. Quer dizer, a gente não pode descartar o Bahia na briga pelo título, né? Porque o Bahia tem 30 pontos, o Botafogo tem 39, são 9 pontos de diferença. Ou seja, são 3 vitórias de diferença, né? O Botafogo tem 12 vitórias e o Bahia tem 9 vitórias nesse campeonato brasileiro. O Bahia que vem de 2 derrotas seguidas em casa, né? O Bahia que perdeu para o Cuiabá por 2-1 e perdeu ontem para o Corinthians por 1-0. Se o Bahia tivesse feito o dever de casa, né? Conforme a gente costuma falar, né? Se o Bahia tivesse feito o dever de casa, seriam 6 pontos, né? 30 com 6, 36. A diferença seria de 3 pontos em relação ao Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro. Mas o Bahia ainda está na briga pelo título. Seguindo aqui na nossa tabela, nós temos o Cruzeiro com 29 pontos na 7ª posição. O Cruzeiro é o primeiro time aí que abre o grupo da Sul-Americana, que vai do 7º ao 12º. O Cruzeiro, de uma campanha de 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, são 23 gols a favor e 20 gols contra, né? Saldo positivo de 3. O Cruzeiro que vem fazendo uma boa campanha nesse campeonato brasileiro. Perdeu a última partida por 2-0, jogando contra o Palmeiras no estádio Allianz Parque. Resultado normal, resultado atípico, né? É sempre muito difícil jogar contra o Palmeiras no campo do Palmeiras. É sempre muito difícil. Então é um resultado atípico, um resultado normal que acabou acontecendo, né? E o Cruzeiro foi lá e acabou sendo derrotado pelo placar de 2-0. O Cruzeiro é a única equipe nesse campeonato brasileiro 100% como mandante. Ainda não perdeu jogando em seus domínios e vem fazendo, como eu disse, uma boa campanha na competição. Em seguida, nós temos o Atlético Paranaense na 8ª posição, 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 20 gols marcados, 17 gols sofridos, um saldo positivo de 3. O Atlético Paranaense que caiu um pouco de produção. Chegou a liderar o Campeonato Brasileiro por algumas rodadas, esteve dentro do G4 também por bastante tempo, agora está na 8ª posição. O Atlético, após a saída do técnico Cuca, que pediu para sair, né, acabou tendo uma queda de rendimento, mas nada assim que possa assustar, porque a equipe tem um bom elenco, né? O time do Atlético é um bom time, tem bons jogadores, tem um elenco bem qualificado. E acredito que o Atlético não é para ser campeão brasileiro, né? Mas, na minha opinião, vai brigar na parte de cima da tabela entre os 10 primeiros. Eu acredito que o Atlético Paranaense tem condições de fazer um campeonato sem sustos, né? Um campeonato bastante regular. Nesse momento é o 8º colocado com 25 pontos. Em seguida nós temos o Bragantino em 9º lugar com 25 pontos. São 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 22 gols a favor, 20 gols contra. Saldo positivo de 2. O Bragantino que nos últimos anos vem fazendo um campeonato muito regular. Esteve na Libertadores, esteve
na pré-Libertadores conseguiu, não conseguiu avançar para a fase de grupos, mas vem fazendo um bom campeonato brasileiro, assim como fez um bom campeonato paulista. O Bragantino, que é uma equipe, se eu não me engano, é a equipe que tem mais jogadores jovens dentro da competição. O Bragantino tem essa forma de gerenciar, né? A SAF do Bragantino, ela visa muito os jovens talentos, né? E é uma equipe, é um clube que dá bastante oportunidade para o surgimento desses atletas jovens, né? É um modelo de SAF que o Bragantino adotou desde quando passou a ser clube empresa, né? Então o Bragantino, ele tem uma boa safra de jogadores jovens e nos últimos anos vem fazendo um campeonato brasileiro bastante regular. Hoje é o 9º colocado com 25 pontos. Na sequência, o Atlético Mineiro da Lurdinha. Ô Lurdinha, um abraço para você. Obrigado pela sua audiência aqui no Fala Esportiva. A Lurdinha que está feliz, né? Que o Atlético venceu o meu Vasco por 2-0, né? Se reabilitando de uma sequência negativa que o Atlético não conseguia vencer, né? E acabou vencendo no jogo de ontem. Venceu e venceu bem por 2-0. Fez um bom primeiro tempo. Praticamente não deu chances para o Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo administrou mais o resultado. O Vasco saiu mais para o jogo. Precisava sair para o jogo para buscar o resultado. Mas acabou não acontecendo o resultado positivo a favor do Vasco. O Atlético foi merecedor, venceu a partida por 2-0, subiu na classificação, agora é o 10º com 25 pontos, 6 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. O Atlético perdeu apenas 4 partidas, mas é uma equipe que empata muito, né? São 7 empates dentro da competição. O Atlético de 25 gols a favor e 25 gols contra, saldo zerado. O Atlético tem 0 de saldo. Nesse momento está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Atlético tem elenco para estar melhor classificado dentro do campeonato, essa é a minha opinião. Um elenco bastante qualificado, uma comissão técnica bastante qualificada, muito competente. Eu acredito que o Atlético, e também com os reforços que chegaram durante a semana, acredito que o Atlético vai fazer um campeonato brasileiro melhor do que está fazendo nesse momento, né? Tem time, tem elenco para poder brigar um pouco mais acima nessa tabela de classificação. Acredito que a 10ª posição para o Atlético Mineiro é coisa de momento. A equipe vai conseguir melhorar a sua posição dentro do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião. Acredito que a opinião de muitos também que acompanham o futebol sabe da qualidade que tem esse elenco do Clube Atlético Mineiro. Na sequência nós temos o Vasco em 11º com 23 pontos. Uma campanha de 7 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. São 20 gols a favor e 28 contra, um saldo negativo de 8. O Vasco, que vinha com uma sequência de 4 vitórias e 1 empate. Há 5 jogos não perdia, acabou perdendo ontem para o Atlético por 2-0. Fez um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo onde a equipe não conseguiu criar. O Atlético anulou praticamente todas as situações do Vasco dentro do jogo. No segundo tempo, mais na pressão, no abafo, né? Porque precisava pelo menos buscar um empate. O Vasco saiu um pouco mais para jogar. Procurou jogar até no primeiro tempo, mas pela qualidade tática que o Atlético impôs dentro do jogo, o Vasco não conseguiu
não conseguiu fazer um bom jogo, né? No segundo tempo a equipe voltou um pouco modificada, o Rafael Paiva fez algumas alterações, o Felipe Coutinho estreou no jogo de ontem, né? Ele entrou no segundo tempo, assim como o Alex Teixeira, e a gente pôde perceber que a entrada do Felipe Coutinho deu uma dinâmica melhor no meio-campo do Vasco, que não conseguia criar. Foi um meio de campo que não conseguiu absolutamente criar nada no primeiro tempo. Com a entrada do Felipe Coutinho no segundo tempo, a gente pôde perceber que ele, por ser um jogador muito técnico, muito inteligente, a gente vê que é diferente em relação aos outros jogadores. É um toque diferente. Eu costumo dizer que a batida na bola é diferente em relação aos outros, porque é um jogador muito inteligente. É um jogador que consegue dar mais dinâmica ao time. E é o que o Vasco precisava no jogo de ontem, coisa que ele não conseguiu apresentar no primeiro tempo. Com o Felipe Coutinho no segundo tempo, né, o Vasco conseguiu criar alguma coisa. Mas infelizmente o resultado não aconteceu. O Vasco perdeu por 2-0, o Atlético conseguiu segurar bem o jogo, conseguiu amarrar o jogo no momento certo, na hora certa, e acabou saindo com os 3 pontos e foi um resultado justo. O Vasco está no bolo da Copa Sul-Americana. Com a chegada do Souza, do Alex Teixeira e do Felipe Coutinho, acredito que o Vasco esse ano faz um campeonato sem sustos. Vai fazer um campeonato ali, acredito que em zona intermediária, brigando ali por uma vaga na Copa Sul-Americana. Talvez, quem sabe, buscar uma vaga na pré-Libertadores. Acho um pouco difícil, apesar que a equipe vem jogando bem, vem tendo um bom rendimento após a chegada do Rafael Paiva, né? Que era treinador interino, que apesar que o Pedrinho diz que não existe essa coisa de interino, né? O treinador está fazendo o trabalho dele e provavelmente vai permanecer assim até o final da temporada. O Vasco tem apresentado uma evolução tática nas suas partidas. Você perder um jogo ou outro dentro desse campeonato brasileiro é uma coisa que vai acontecer com todas as equipes. Não tem jeito, isso vai acontecer. Você ir lá no campo do Atlético e perder a partida é um resultado normal, é um resultado atípico. É muito difícil jogar com o Atlético na arena, é muito difícil, é sempre muito complicado. Então, você ir lá e perder não é nada assustador. Eu digo que não é terra arrasada. O Vasco tem todas as chances, né? Tem condições de se reabilitar jogando em seus domínios. Então, acredito que o Vasco esse ano não vai fazer um campeonato brigando por rebaixamento. Acho que vai brigar pelo menos por uma vaga na Copa Sul-Americana. Seguindo aqui, o Juventude aparece na 12ª posição com 21 pontos. Uma campanha de 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. São 19 gols a favor, 20 contra, saldo negativo de 1. O Juventude que fecha a zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Está na 12ª posição. Para mim, uma surpresa essa campanha do Juventude. É uma equipe que veio da Série B, praticamente manteve o elenco que disputou a Série B, trocou de treinador agora, que o Roger Machado foi para o Internacional, e o Jair Ventura, que já foi treinador do Juventude, é novamente técnico da equipe gaúcha, né? O Juventude que jogou ontem contra o São Paulo, no estádio Mané Garrincha, e ficou no empate por 0-0. Juventude, nesse momento, então, na 12ª posição, com 21 pontos ganhos. Na sequência, o Internacional em 13º, com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.
São 12 gols a favor, 12 gols contra, saldo de 0. Então o Inter tem o saldo zerado. Lembrando que o Internacional tem partidas a menos, né, que as outras equipes, devido àquela situação toda que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O Internacional, o Juventude e o Grêmio são equipes que têm jogos ainda a fazer dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter, que agora é comandado pelo técnico Roger Machado, que estava no Juventude, assumiu o Internacional. Acredito que o Inter tem time, tem elenco para estar melhor colocado dentro do campeonato. Nesse momento, não briga por Sul-Americana, não briga por título, não briga por vaga na Libertadores. O Inter está mais preocupado com se distanciar, né, melhor dizendo, da zona do rebaixamento, que nesse momento são 4 pontos em relação ao primeiro time do Z4. Na sequência, o Corinthians, 14º com 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. São 15 gols a favor, 23 gols contra, saldo negativo de 8. O Corinthians, que vem de 2 vitórias seguidas após a chegada do treinador Ramon Dias, venceu o primeiro jogo por 2-1, jogando contra o Criciúma na Neoquímica Arena, e ontem conseguiu um grande resultado. Foi a Salvador enfrentar o Bahia, que está bem no campeonato, e venceu por 1-0. Destaque para o goleiro Hugo, que fez uma boa partida, o zagueiro André Ramalho, que foi, para mim, um dos melhores jogadores em campo, e o paraguaio Romero, que fez o gol da vitória. O Corinthians, que conseguiu sair da zona do rebaixamento, nesse momento está a 3 pontos, ainda não está muito distante, mas essas 2 vitórias, elas chegaram em boa hora, e isso pode elevar o moral da equipe para a sequência do campeonato. Acredito que o Corinthians, com o Ramon Dias e a sua comissão técnica, vão conseguir fazer um trabalho de não deixar o Corinthians ser rebaixado. Acredito que o Corinthians está em boas mãos, né? O Ramon Dias, que o ano passado foi treinador do Vasco, conseguiu fazer com que a equipe não fosse rebaixada. E um detalhe, pegou o Vasco numa situação muito pior que o Corinthians e conseguiu o objetivo de fazer com que o Vasco não fosse rebaixado. O Corinthians, nesse momento, está fora da zona do rebaixamento após essas 2 vitórias seguidas. São 3 pontos em relação ao primeiro dentro da zona. Na 15ª posição aparece o Criciúma com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. 23 gols a favor, 26 contra, saldo negativo de 3. O Criciúma, que está a 2 pontos da zona do rebaixamento, recém-promovido à Série A, né? Jogou a Série B do ano passado, praticamente manteve o mesmo elenco da Série B o ano passado para jogar a Série A. A gente sabe que a régua da Série A é muito mais alta que na Série B. As equipes são muito mais qualificadas, os jogos são muito mais difíceis, né? O nível de exigência para jogar a Série A é muito maior. O Criciúma, se ele quiser permanecer na Série A, ele precisa se reforçar. O elenco precisa ser mais qualificado para poder fazer um campeonato sem sustos. Nesse momento, a briga é para não ser rebaixado. Na 16ª posição, o Cuiabá com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. São 18 gols a favor, 22 contra, saldo negativo de 4. Cuiabá está no limite para a zona de rebaixamento. Começou muito mal o campeonato, depois teve uma série de, se eu não me engano, 3 ou
3 vitórias seguidas, né, se eu não me engano, 3 ou 4 vitórias seguidas, e parou nisso aí. Depois foi uma série de empates, derrotas, né? Ontem, jogando em casa, perdeu para o Fluminense por 1-0 e acabou se complicando no campeonato. Cuiabá também precisa se reforçar se não quiser ser rebaixado, né? Já vem jogando há bastante tempo o Campeonato Brasileiro da Série A, jogando até com uma certa regularidade, se mantendo ali dentro do seu planejamento, né? Se mantendo na Série A, buscando vaga na Copa Sul-Americana, inclusive está jogando a Copa Sul-Americana desse ano, né? Devido à campanha boa que fez no ano passado, mas nesse momento precisa melhorar a sua situação dentro do Campeonato Brasileiro. Abrindo a zona do rebaixamento, né? A zona temida, zona do rebaixamento, as equipes que compõem o Z4 nesse momento. Vitória, 17º colocado com 15 pontos. 4 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. São 19 gols a favor, 30 gols contra, saldo negativo de 11. Analisando a tabela aqui, o Vitória tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro nesse momento. Também recém-promovido à Série A, jogou a Série B do ano passado e foi campeão, fez uma excelente campanha. Manteve o elenco para jogar a Série A desse ano e o mesmo que eu falei para o Criciúma vale para o Vitória. O nível de exigência do Campeonato Brasileiro Série A, né, a régua é muito mais elevada do que na Série B. Então o Vitória precisa se reforçar também. Trocou de treinador, começou o campeonato com o Léo Condé, que foi campeão da Série B e campeão baiano com Vitória, mas não começou bem o Campeonato Brasileiro. Foi substituído pelo Thiago Carpini, que estava no São Paulo. Jogou até algumas partidas consideradas boas, mas agora voltou a flertar na zona do rebaixamento. E nesse momento abre o Z4 com 15 pontos. Sinal de alerta lá no Vitória. Precisa reforçar o elenco se quiser permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória, que é uma equipe tradicional, uma equipe bastante conhecida, que já foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro, né, em 93, perdendo a final para o Palmeiras. O Vitória que tinha o Dida, que tinha Edilson, né? Uma equipe que tinha Paulo Isidoro, bastante jogadores conhecidos, né? Naquela época foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 1993. Seguindo aqui, o Grêmio aparece na 18ª posição com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. 12 gols a favor, 20 gols contra, saldo negativo de 8. Uma campanha bastante decepcionante da equipe do Grêmio. Eu esperava muito mais, né? O Grêmio tem um bom time, tem um bom elenco, uma comissão técnica que conhece bastante o grupo, né? Conhece bastante o clube, né? O Renato Gaúcho, que entre idas e vindas, ele parece que nasceu para treinar o Grêmio, né? Mas nesse momento não faz um bom campeonato brasileiro. O Grêmio tem time e tem elenco. Repito, tem time e tem elenco para brigar numa posição melhor na competição. Nesse momento o Grêmio está na zona de rebaixamento, precisa começar a vencer para sair de vez dessa zona terrível que é a zona do rebaixamento. Tem alguns jogos a fazer, né? Ele não tem a mesma quantidade de jogos que as demais equipes devido à situação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquela enchente, aquela tragédia toda. Essas equipes do Rio Grande do Sul, elas tiveram alguns jogos adiados, né? Então o Grêmio tem jogos a fazer e é uma boa oportunidade para vencer e tentar sair de vez da zona do rebaixamento. Que por falar em decepção, o Fluminense
aparece em 19º com 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. O atual campeão da Libertadores tem 13 gols a favor, 24 gols contra, saldo negativo de 11. O Fluminense, que é uma decepção para mim nesse campeonato brasileiro. Uma equipe que vem de um título de Libertadores, praticamente mantendo o mesmo elenco que ganhou a Libertadores, que virou o ano ganhando a Recopa Sul-Americana, que foi até a semifinal do Campeonato Carioca, perdendo para o Flamengo a semifinal. Manteve a base, né? O Fernando Diniz, que tinha um trabalho consolidado, mas por resultados negativos acabou sendo substituído pelo Mano Menezes, né? Que ontem, depois de muitas rodadas, de muitos jogos, né? O Fluminense voltou a vencer, uma vitória importante diante do Cuiabá, lá na Arena Pantanal, pelo placar de 1-0. Quem sabe essa vitória dá uma alavancada, dá uma injeção de ânimo na equipe do Fluminense para que possa voltar a vencer e sair dessa zona do rebaixamento. O Fluminense tem elenco para brigar na parte de cima da tabela. O time do Fluminense é um bom time. Apesar de vários jogadores veteranos, né? O Fluminense tem um bom elenco, tem um bom plantel e precisa melhorar a sua condição dentro do campeonato. Fechando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro Série A 2024, nós temos o Atlético Goianiense na lanterna com 11 pontos ganhos. Uma campanha de 2 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. O Atlético tem 15 gols a favor, 28 contra, saldo negativo de 13. O Atlético Goianiense é o lanterna da competição, veio da Série B, recém-promovido à Série a mesma situação do Vitória e do Criciúma. Manteve o elenco da Série B para jogar a Série A. Precisa se reforçar. O Atlético ainda não venceu jogando como mandante. As 2 vitórias que o Atlético Goianiense tem no campeonato foram jogando fora de casa. Então o Atlético precisa vencer, principalmente no campeonato de pontos corridos. Você precisa pelo menos fazer o dever de casa, que é vencer as partidas jogando em casa, né? Nesse momento o Atlético não consegue vencer jogando em casa e a campanha é muito ruim nesse momento dentro do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Gente, nós estamos perto de terminar, de encerrar o programa Fala Esportiva dessa noite. Eu vou passar agora os jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Nós temos algumas partidas da 19ª rodada que foram adiadas. Criciúma e Bragantino, Internacional e Fortaleza, Vasco da Gama e Cuiabá, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Essas partidas foram adiadas. São partidas da 19ª rodada que serão jogadas numa outra data. Seguindo aqui, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira às 19 horas, Cruzeiro e Juventude. Quarta, 19h30, São Paulo e Botafogo. Às 20 horas, Vitória e Flamengo. Às 21h30, Atlético Goianiense e Bahia. Às 21h30, Fluminense e Palmeiras. E às 20 horas, na quinta-feira, Corinthians e Grêmio. Antes da gente encerrar o nosso Fala Esportiva dessa noite, eu quero falar a respeito do que aconteceu no jogo Flamengo e Criciúma. Flamengo venceu por 2-1 jogando sábado no Maracanã. Nós tivemos polêmica nesse jogo. Uma bola foi arremessada
para o campo de jogo. Lá da arquibancada, da arquibancada do Maracanã, um torcedor jogou a bola dentro do campo de jogo. E essa bola, arremessada pelo torcedor para o gramado, ela foi chutada pelo jogador do Criciúma na bola que estava em jogo. Segundo a regra, o árbitro acertou ao marcar pênalti, porque essa bola atrapalhou uma jogada de ataque produzida pela equipe do Flamengo. Eu confesso a vocês que eu não sabia sobre esse detalhe da regra. Porém, tem uma outra situação, que essa eu acredito que todo mundo aqui sabe, né? Quando é arremessado alguma coisa dentro do campo de jogo, o árbitro é obrigado a paralisar a partida, recolher o objeto que foi arremessado dentro do jogo, do campo de jogo, né? Relatar na súmula e dar sequência na jogada de onde ela foi interrompida. A questão é, ou melhor, a pergunta é: será que o árbitro viu a bola sendo arremessada no campo de jogo? Se ele tivesse visto, a gente não sabe se ele viu, se ele não viu. Se ele tivesse visto, ele teria que interromper a partida, recolher a bola e dar prosseguimento à jogada? Sim ou não? Então, ficou essa dúvida toda no ar. Muita gente falando nas redes sociais, muita gente questionando. Eu recebi algumas mensagens de WhatsApp. E aí, Gustavo, o que você acha? Você acha que o árbitro agiu de forma correta? Você acha que ele deveria ter paralisado o jogo para retirar a bola que foi arremessada e depois dar prosseguimento à partida? Você acha que ele fez o correto em marcar o pênalti? Então foi o que eu disse a vocês. A bola foi chutada na bola que estava na jogada. Então, segundo a regra, eu peguei, analisei, pesquisei e li a regra. Quando acontece essa situação, isso é chamado de falta técnica. Então o árbitro ele é obrigado a marcar a infração. Como foi dentro da área, ele assinalou o pênalti. Então, segundo a regra, o árbitro agiu corretamente. O pessoal do Criciúma saiu na bronca, reclamou, xingou. O goleiro Gustavo da equipe do Criciúma deu uma entrevista após o jogo dizendo que o jogador da equipe dele, né, o jogador não viu que não era a bola do jogo e acabou chutando de forma acidental. Foi uma polêmica toda, uma confusão tremenda. O pessoal do Criciúma saiu na bronca, reclamando da arbitragem, coisa e tal. Mas o fato é que o pênalti foi marcado a favor do Flamengo e o Flamengo venceu o Criciúma pelo placar de 2-1. Outra coisa, jogador de futebol precisa conhecer regra, né? Tem jogadores que não conhecem a regra. Não é só a arbitragem que precisa conhecer regra não, pessoal. Jogador de futebol, comissão técnica, todas as pessoas envolvidas no futebol, essas pessoas precisam conhecer a regra. Para que quando aconteça uma coisa dessas, né, como aconteceu, você esteja amparado pela lei, conhecimento de regra, para poder debater, para poder discutir, né? Agora, se você não conhece, você não vai falar o quê? Não
tenho o que dizer. Você não conhece a regra, então não tem muito o que dizer. É levantar a cabeça, o Criciúma, e trabalhar para vencer a próxima rodada. Perdeu, o jogador acabou se envolvendo nesse lance e, infelizmente, para o Criciúma e felizmente para o Flamengo, aconteceu toda essa situação. Antes da gente encerrar, passando a artilharia do Campeonato Brasileiro, nesse momento o Pedro, atacante do Flamengo, é o principal artilheiro da competição com 9 gols marcados. Gente, quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, as mensagens que eu recebi. Daqui a pouquinho, assim que eu encerrar o Fala Esportiva de hoje, eu vou responder a cada mensagem recebida aqui no meu WhatsApp. Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos internautas, você que participa com a gente, você que nos acompanha pela TV Top Minas Web, pelo FM 103,3, pelo site www.topminas103.com.br, os nossos amigos internacionais, né? A gente tem bastante ouvinte que nos acompanha na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Para vocês, um beijo grande, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos segunda-feira com mais uma edição do programa Fala Esportiva aqui pela Top Minas. Boa noite, fui!